Então, muito boa tarde. Estamos hoje aqui para a segunda edição de Conversas Literárias deste ano, que é um projeto anual, que mensalmente temos a presença de um escritor e temos também o apoio da Casa Ermelinda Freitas, que é uma grande casa de vinhos do concelho de Palmela, e também da Livraria com o Sete, que colabora connosco. Esta nossa segunda conversa este ano é com a escritora Patrícia Reis. Muito Olá. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Agradecemos imenso que tenha aceitado o nosso convite. E é um prazer que esteja aqui pela primeira vez na Biblioteca Municipal de Palmela e também porque era uma pessoa que nós tínhamos imenso gosto em receber há muito tempo. Que bom, obrigada. É verdade. Fico contente. Eu gosto sempre de vir a uma biblioteca, uma boa biblioteca, que é o caso. Que é o caso. Patrícia, eu se calhar vou começar por falar sobre o seu trajeto, porque acho que o seu trajeto é muito interessante. A mim encantou-me, é muito eclético e sofisticado, gostei imenso. E então vou dizer que a Patrícia fez História da Arte. Não, na verdade eu fiz História, numa variante de História da Arte, mas na verdade aquilo que eu fiz a seguir foi Religião. Eu fiz um mestrado em Ciências da Religião. Ou seja, o que eu gosto mesmo é de estudar. Pronto, e acho que História, Religião e Filosofia estiveram sempre ligadas. Na altura em que eu estudei, a licenciatura de História tinha a variante, as especializações, não eram as especializações que se dizia, enfim, as específicas, assim é que eram de História da Arte. Portanto, eu estudei História da Arte e depois Ciência das Religiões. A Ciência das Religiões é que eu não sabia e parece-me muito bonito e muito interessante. Também fez Comunicação Empresarial. Fiz um ano de Comunicação Empresarial. Fiz apenas um ano. Apenas um ano. E serviu, concluí que não era bem a minha coisa. De qualquer maneira, acabou por ter alguma utilidade, porque claro também é empresária, não é? Sim, claro que também sim. Tem, finalmente teve um gabinete de design de conteúdo, sim. E acabou por talvez ser útil. Há um aspecto na sua vida, na sua formação, que eu acho muito interessante, que é o facto de, aos 18 anos, ter ido trabalhar para o Independente, que nasceu nessa altura, sim. não é? E que foi um projeto giríssimo, não é? Foi incrível. Inovador, de grande liberdade, como eram aqueles anos. E eu fiquei a pensar que uma rapariga de 18 anos ter começado pelo Independente é uma coisa fantástica. Eu respondi a um anúncio e fiz provas para entrar. Portanto, nunca entrei por ser filho de ou enteado de. Eu fiz umas provas e entrei por entrevista. Entrei graças, sobretudo, à escritora Inês Pedrosa, que na altura era também jornalista no Independente. E fiz lá o meu estágio, fui muito feliz no Independente, aprendi muito. E acho que o bichinho do jornalismo começou ali, de facto. Eu, na verdade, andava à procura de qualquer coisa que pudesse fazer e na qual pudesse escrever, não é? Porque, enfim, não é... Era mesmo essa a minha ideia, de que o Independente deveria ter tido uma grande importância naquilo que se seguiu, não é? Sim, essa primeira experiência. Sim. E depois, até porque estava, não é, Inês Pedrosa e o Miguel Esteves Cardoso, estava cheia de gente muito interessante na altura e não só. E também fez um estágio na revista Time em Nova Iorque. É verdade. E essa experiência também foi muito... Foi porque eu era muito novinha e essas experiências são todas muito... abrem horizontes, permitiu-me conhecer outro tipo de pessoas, permitiu-me conhecer algumas pessoas muito interessantes. Eu conheci o Norman Mailer, por exemplo, um escritor nesse estágio, por mero acaso, mas a verdade é que conheci. E foi muito interessante perceber como é que o jornalismo é feito nos Estados Unidos, que é feito de uma forma muito diferente daquela que nós praticamos aqui em Portugal, porque eles têm alguém que escreve, alguém que pesquisa e alguém que investiga na rua. O jornalista português acumula estas três funções, não é? Pronto. Portanto, era uma forma muito diferente de entender o jornalismo e foi uma experiência muito, muito enriquecedora e também muito, muito definitiva para mim, no sentido de perceber que o jornalismo que eu gosto de fazer é aquele que nós praticamos em Portugal. Acho que faz mais sentido.
Pronto. Sim, é ótimo porque a pessoa controla o processo sim, todo. Sim. Pois, exato. Depois a seguir, a sua vida, portanto, acabou por ir completamente para o jornalismo, não é? Foi o Expresso, várias revistas, a Sábado, as revistas femininas, e também a televisão, não é? Fiz a produção do programa de televisão Sexualidades com o professor Júlio Machado Vaz, sempre nos bastidores. Eu sempre achei que o grande fascínio da televisão são os bastidores, não é não é tanta coisa de dar a cara e de ser uma pessoa da televisão. Eu sou da escrita e eu serei sempre da escrita, não me fascina a televisão nesse sentido. Mas trabalhar com o professor Júlio Machado Vaz foi uma experiência incrível, foram 2 anos e tal, de pesquisa, de partilha, de conhecimento, e foi muito bom para mim na altura. Mas nunca fiquei com o bichinho da televisão. A televisão não entrou para ficar? Não, eu acho que se pudesse escolher, além da escrita, obviamente, acho que escolheria sempre a rádio. Eu sou uma grande amante da rádio, acho que, e sobretudo agora em tempos de pandemia, acho que a rádio cumpre uma função de companhia que a televisão não cumpre da mesma maneira. Não, e cada vez parece que cumpre menos, não é? E quando é de companhia, é uma má companhia, muitas vezes. Bem, nós agora vivemos neste monotema, não é? É, só falamos sobre isto, sim. só se fala sobre isto, e variantes do vírus, e variantes das vacinas. Outolices, enfim. Pronto, e acho que a rádio tem uma outra componente que eu acho mais interessante. Por isso a rádio entra bastante no seu último romance. É verdade. Tem uma presença forte. Aliás, a rádio também neste momento na sua vida, eu pelo menos sigo e gosto muito, participa num programa de rádio. Há páginas tantas na Antena 1, sim, Exato. Com a Inês Pedrosa e a Rita Ferro, moderadas pela Fernanda Almeida. É um programa que, na verdade, tem-se estendido no tempo mais do que eu contava, e é muito interessante porque nós somos 3 gerações diferentes de escritoras, e temos maneiras de entender e de perceber as coisas também distintas, muitas vezes coincidentes, obviamente, mas muitas vezes distintas também, e é divertido porque é uma conversa entre amigas quase, mas sempre à volta da literatura, e eu acho que tem tido boa adesão dos ouvintes, e é a razão pela qual nós continuamos, e espero continuarmos, obviamente. Sim, é um programa muito agradável, muito descontraído. Sim. Não é? É realmente uma conversa de amigas, mas que traz ao conhecimento do público obras, à volta da literatura. É sempre à volta da literatura. E isso é muito importante. Há depois um marco, não sei se este marco é na sua vida, mas pelo menos é um marco para mim, penso que para bastantes pessoas, que é no ano 2000 a revista Egoísta. Sim. Que é uma revista que eu acho que é a revista mais bonita de Portugal. Obrigada. Sim, a Egoísta é um projeto muito acarinhado. Eu costumo dizer que tenho 2 filhos e uma filha. A filha é a revista. É um projeto incrível, é um privilégio poder fazer a Egoísta. É sobretudo espantoso e extraordinário que um grupo como a Estoril Sol tenha decidido fazer esta publicação. A publicação é deles, de facto, é um veículo de comunicação da Estoril Sol. A Estoril Sol é detentora de casinos, o Casino de Estoril, o Casino de Lisboa e o Casino da Póvoa de Varzim, e é incrível como eles tiveram esta generosidade de dizer: nós acreditamos nesta missão, de procurar que exista um espaço onde a literatura possa espraiar-se, onde os artistas possam publicar, os artistas plásticos, os fotógrafos, enfim, e ao fim de 20 anos ainda aqui estamos. Não é? Magnífica, e também um objeto muito bonito, de culto, não é? Nós podemos colecionar a Egoísta e ficar com ela para sempre, e vamos até passá-la para as próximas gerações. Sim, a ideia era que não fosse uma publicação para se deitar fora, de facto. Não é para se deitar fora, não. Mas o facto dela ter esta característica do ponto de vista gráfico tão imponente e tão inovadora deve-se obviamente ao Rodrigo Saias e à Joana Miguel, que são os 2 designers que trabalham com a Egoísta, que têm trabalhado, outros têm trabalhado ao longo do tempo, é verdade, nos últimos anos têm sido estes 2, e eles são de facto maravilhosos. Este ano também vamos ter uma revista cujo design é da Maria João Leite e que também está maravilhosa. Eu acho que é um desafio fazer sempre diferente. Sim, mas tem sido um desafio muito bem sucedido. Sim. E parece que recebeu já muitos prémios, tanto nacionais como estrangeiros. Sim. E fez parte
até de uma exposição no Louvre. No Louvre, não sim, uma foi? exposição sobre as melhores publicações do mundo, sim, é verdade. Portanto, isto É um privilégio fazer, é o que eu digo. que privilégio, mas também que mérito, não é? Porque Sim, mas também o mérito deve-se muito à generosidade dos artistas e dos Sim, escritores e dos sim. ensaístas que colaboram connosco. Sim, mas escolhem os melhores, na verdade, escolhem muito bons. Tinha que ser, não é? Faz-se por isso, não é? Faz-se por isso. Faz-se por isso. Sim, mas eu acho até que a revista, algumas, tem 20 anos, 21, e é raro uma revista durar tanto tempo, não é? Bom, não é tão raro assim. A House and Keeping tem 98 neste momento e é sobre pó e aspiradores. Portanto, enfim, eu se conseguir chegar aos 98, enfim, já cá não estarei, mas era maravilhoso. Eu acho que há sempre espaço para uma revista Mas é uma destas. revista cultural, artística. É uma revista cultural, claro, e é uma revista temática. artística, mas se pensarmos bem, também é uma revista onde estão espelhados e onde se refletem os últimos 20 anos deste país, e isso é muito interessante como documento. Muito, muito interessante. Sim, é um grande documento aquela revista e realmente é quase uma obra de arte, eu acho. Muito bonita. Obrigada. E não podia deixar de falar disso. Portanto, ela, quando aderiu à revista, não sabia que iria ter esse peso na sua vida, não fazia ideia. Não, quando nós fizemos o projeto, o Henrique Caiate e eu, quando fizemos o projeto, não fazíamos a mais pequena ideia de que iríamos continuar assim. Mas quando o apresentámos à Estoril Sol, apresentámos o melhor projeto, achávamos que estávamos a apresentar o melhor projeto do mundo, claro, não é? Porque se é para fazer, então faça-se bem feito. É extraordinária a adesão que as pessoas têm tido, de facto, a generosidade das pessoas que têm colaborado, e é também importante perceber que a determinada altura ela passou a ser bilingue, portanto em português e em inglês, e isso permitiu também um outro público. Internacionalizá-la. De alguma forma, e isso também é uma benesse, não é? Não, e essa atitude que fala de apresentar um projeto como acreditando muito nele e como sendo o melhor do mundo. Se não for assim... Sim, mas essa atitude é muito importante. Sim, mas se não for assim, também não se vende projeto nenhum a ninguém, não é? Exato, exato. Tem que ser. Portanto, quais são... Quando é que surgiu a escrita na sua vida? Foi sempre? Foi sempre. Sempre escreveu? Sempre. A escrita surgiu sobretudo porque o meu tio-avô tinha uma máquina de escrever e eu achava fascinante aquela coisa de teclar e depois fazer plim, teclar e plim. E portanto eu comecei por copiar algumas notícias de jornais e depois, a partir do momento em que comecei a escrever, nunca mais deixei de escrever. Eu não sei, eu acho que tenho coisas escritas para aí desde os 7, 8 anos. Não que eu as tenha guardado, o meu tio-avô guardou muitas que entretanto se perderam em mudanças de casa e afins. Há muito pouca coisa que se mantém, mas eu não me lembro de mim sem escrever e sobretudo também não me lembro de mim sem ler, atenção. Sim, isso é importantíssimo. É fundamental. Ler é muito importante. Mas também não existe um escritor sem um leitor, não é? Isso é impossível. Quando às vezes me perguntam em cursos de escrita criativa, e tal, mas eu não leio muito, mas gosto muito de escrever, eu fico sempre muito perplexa, porque não se é escritor sem se ser leitor, isso jamais. Não acho que seja possível sequer, pelo menos comigo foi assim. Sim, como dizem os chineses, antes de escrever um livro tem que se ler 1000. Lá está. Pode não ser 1000, mas é um símbolo. Tem que se ler mesmo muito. Porque aprende-se muito a ler os outros. Claro. É óbvio, não é? Claro, não se escreve assim de repente, do nada. E em relação à atividade jornalística, mas podia gostar imenso de escrever e na sua atividade jornalística já havia a escrita, não é? Sim. Como bastante importante. No entanto, não era essa a escrita. Não, foi ao contrário. Foi ao contrário. Foi perceber que eu queria fazer qualquer coisa que implicasse escrever e, de repente, ver aquele anúncio no jornal. Foi assim que aconteceu. E eu pensar, e por que não? Se calhar o jornalismo pode ser uma saída. E foi. E foi também uma grande paixão. Ainda hoje eu nunca deixarei de ser jornalista. E uma escola também. É uma escola em que nós percepcionamos e observamos o mundo de uma maneira muito diferente daquela que faz um escritor. Mas para mim foi muito importante e eu ainda hoje olho muitas vezes, para não dizer maioritariamente, o mundo com olhos de jornalista. São dois registros muito distintos.
E o jornalismo não contamina a escrita ficcional? Não, nem uma coisa contamina a outra, Não. porque são duas coisas completamente diferentes, não só a técnica. O jornalismo tem uma técnica, não é? A ficção tem a técnica que nós quisermos que tenha, porque nós procuramos ter uma voz e procuramos ter alguma originalidade face às outras pessoas que escrevem, não é? Eu não quero escrever como alguém, eu quero escrever como eu escrevo, não é? Portanto, eu não sigo um padrão, nem uma técnica, uma receita. 50 gramas de advérbios de modo, 30 gramas de verbos predominantes, nada disso, não é? Pronto, não há uma receita. O jornalismo tem uma receita. O jornalismo tem regras e tem um código deontológico, portanto há que cumprir. Às vezes serve-me, ao meu lado, Patrícia jornalista, para pesquisar certas temáticas para depois escrever ficção. Mas a ficção é um território muito mais emocional, é um território da imaginação, não é um território do decalque da verdade do outro. Não é um território de interrogação pessoal, de fabulação, é um território de mais existencial. O jornalismo não é nada disso, não é suposto ser nada disso, não deve ser nada disso. Não deve. Não é? E como é que encontra as suas histórias na parte da escrita, como escritora, ficção, onde é que vai buscar as suas histórias, os seus personagens, não os vai buscar, ou vêm ter consigo, ou assim, ou os constrói a partir de... O José Eduardo Agualusa diz que sonha os personagens. A Inês Pedrosa anda com um caderninho, porque diz esta frase maravilhosa que é: pode ser que me surja um romance. Às vezes podemos sentir-nos inspirados porque soubemos esta história e ficámos muito impressionados com qualquer coisa, não é? De uma história que nos contaram ou que lemos, às vezes num jornal, porque não? As minhas personagens aparecem-me fisicamente, aparecem-me com nome, com aspecto físico, com tudo, e eu tenho que me sentar a escrever a história daquela pessoa que me apareceu, como tive que me sentar para escrever a história da Susana Ribeiro de Andrade. É um processo um bocadinho difícil de explicar, porque não tem muita lógica. Sim. Aparece-me. Mas é uma aparição. Aparece-me. Pois. Sim, o Lobo Antunes também dizia, António Lobo Antunes, a certa altura, também disse isso. Disse que aquilo que ele escrevia era-lhe ditado. Pronto, eu acho que as personagens têm um peso muito grande no seguir da história. Eu sigo aquilo que elas querem que eu conte, de alguma forma. Não é? Eu lembro-me sempre, havia uma personagem que eu achava que ia conseguir matar, num livro chamado No Silêncio de Deus, e não consegui matar, porque ela também não queria morrer, e, portanto, como a personagem não queria morrer, eu também não queria matá-la no fim, já gostava tanto dela, também não matei. E inicialmente pensei que sim, que era esse... Era o fim. Era o fim. E não foi. Portanto, um livro também se vai contando a quem o escreve, de alguma forma. Também é um ser vivo, é uma espécie de ser vivo, é orgânico, não é? Ou seja, é qualquer coisa que tinha que existir, não é? Por isso é que eu não faço índices narrativos, eu não faço estruturas narrativas, eu não sigo a escola americana, eu escrevo. Eu sento-me e escrevo. E nunca sei ao que vou, nem nunca sei como é que acaba, geralmente. Não é? E quando acho que sei, depois a personagem troca-me as voltas. Não é? Ou seja, para que serve então um ateliê de escrita criativa se cada pessoa Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Um ateliê de escrita criativa não serve necessariamente para alguém se tornar escritor. Um ateliê de escrita criativa é um espaço em que as pessoas são estimuladas a escrever e a entender a língua e a entender a possibilidade, as possibilidades narrativas a partir de determinados exercícios. Não há ninguém que fique escritor com um curso de escrita criativa, lamento, isso não existe. Porque é preciso saber se temos qualquer coisa para dizer. Há pessoas que escrevem maravilhosamente e que seguem nas aulas de escrita criativa os exercícios e fazem exercícios brilhantemente, mas que não nasceram para ser escritores porque depois não têm nada para contar. Não é? Num curso de escrita criativa há um desafio. Não é? Temos esta imagem, por exemplo. Não é? O que é que esta imagem inspira? Mas tens que construir esta história como se fosse um diálogo. Por exemplo, é outra coisa, é tentar perceber como a língua é maleável, tentar perceber como se pode abordar as coisas de forma diferente e tentar, em grupo, partilhar experiências diferentes a partir da palavra escrita. É fascinante, devo dizer. Sim, mas são exercícios. São exercícios. Eu fiz um curso de escrita criativa há muitos anos, porventura um dos primeiros que existiu em Portugal com o escritor Rui Zinck,
e ele, porventura, dir-lhe-á o mesmo que eu estou a dizer. São exercícios, é maravilhoso para nós percebermos as possibilidades que existem, são exercícios criativos à volta da escrita. Não faz de ninguém escritor. Claro, claro, tem que ser já. E em relação aos títulos dos livros, este título é muito bom porque não fazemos ideia, não é? O título deste último livro, da Patrícia Reis, da meia-noite às 6, nós olhamos para o livro e não fazemos ideia do que é que é. E só lá para o meio é que nós percebemos, não é? Na verdade, foi a primeira vez que eu vi a pandemia num romance, não é? A pandemia aqui entrou, é um livro que, se eu tivesse lido há 2 anos atrás, parecer-me um livro de ficção científica. Ficção científica, bastante apocalíptica e nunca, pronto, e leria como tal, mas nunca acreditaria que isto era... Sim, embora a pandemia, enfim, o romance não é sobre a pandemia. Mas depois está lá. A pandemia é uma moldura, é um Sim, contexto, sim, mas não é essa a história que vai lá dentro. É evidente que a pandemia nos obriga a viver determinadas situações e se calhar aquilo que me surgiu foi é importante pensar no que é que isto significa para a nossa vida e o que é que isto vai mudar na nossa vida. Entre as pessoas, a única coisa que me interessa na escrita é a relação entre as pessoas, é a construção da sua identidade, é a forma como se relacionam, é a forma como vivem as coisas boas e as coisas más. E a questão da identidade é central, eu acho, na minha escrita. Portanto, a pandemia é quase como uma moldura para surgirem certas interrogações e contar-se a vida das personagens que aí vão dentro, da Susana, do Rui, do Miguel, e do António, claro. Agora, a pandemia era mais ou menos inevitável chegar à literatura, da mesma maneira que o 11 de setembro foi inevitável chegar à literatura, porque o escritor é, de alguma forma, um cronista do tempo, não é? É também um primeiro historiador do tempo que vive. E de facto a nossa vida mudou, provavelmente não vamos livrar-nos das máscaras tão cedo. Provavelmente vamos ter que manter estas distâncias, não é? E fazer estes lives sem público numa biblioteca quando habitualmente teríamos público. Se calhar vamos ter que o fazer durante mais algum tempo, mas somos seres humanos, portanto somos animais de hábitos, as pessoas adaptam-se. Quando me dizem, escreveste sobre a pandemia, eu penso sempre, não, eu não escrevi sobre a pandemia, eu escrevi sobre as personagens, a vida desta gente que vai dentro do livro, sendo que estamos em plena pandemia. Sim. Não é? Sobre existe o luto, essa atualidade. Sobre o luto, sobre a separação, sobre o luto metafórico, também. sobre a sexualidade, sobre o jornalismo, sobre a vertigem em que vivemos e a velocidade a que vivemos nos dias de hoje. E ao mesmo tempo parece que estamos muito ligados e sempre a comunicar e sempre a falar uns com os outros e nas redes sociais e agarrados aos telemóveis e aos tablets e aos computadores. E na verdade depois há uma solidão imensa. E há uma enorme falta de intimidade, as relações deixaram de ter uma procura de intimidade, são quase que superficiais, porque as pessoas deixaram de expor os seus mitos e os seus receios. Estamos numa montra, as redes sociais são uma montra, nós mostramos os nossos cães e o prato que cozinhamos e somos todos felizes, está toda a gente feliz. Ou talvez não. Não é? Pronto, ou talvez não, provavelmente não estarão de todo, não é? E a pandemia fez com que as pessoas tivessem que se isolar muito mais e tivessem que pensar muito mais naquilo que são do que naquilo que têm. E todas estas questões, enfim, levaram-me a este romance que eu devo dizer que foi salvador, porque no primeiro confinamento, quando a personagem me surgiu, a Susana Ribeiro de Andrade, foi ótimo porque eu ocupei a minha cabeça a construir uma história que na verdade se passa em 2022, portanto há um lado aqui um bocadinho de distopia. Ou seja, passava-se 2 anos a seguir. A seguir, sim. Mas que conta o princípio da pandemia e o impacto que isso teve de alguma forma, mas que teve do ponto de vista afetivo, emocional e relacional. Não é? Eu acho que é um livro sobre a amizade, é um livro sobre a construção de identidade, claro, mas é um livro sobre a amizade. A amizade aqui é fundamental e o apoio, a solidariedade entre as pessoas. Foi uma coisa que nós sentimos na pandemia, não é?
mas eu acho que aqui está muito mais espelhado até, porque, por exemplo, o fim do livro pinta-nos um mundo bastante apocalíptico, não é? Já morreram milhões de pessoas, a população está a diminuir imenso, todos os dias mais até do que na verdade está a acontecer. Aparentemente é mesmo assim já a caminhar para o fim e, no entanto, ao mesmo tempo sente-se a esperança, não é? Uma certa esperança, porque as pessoas parece que conseguem... aqui no seu livro, unir-se, Mas eu acho que as pessoas se apoiar-se uniram. Eu acho sinceramente inventar. eu acho sinceramente que as pessoas se uniram. Eu acho sinceramente que as pessoas foram obrigadas a perceber quais são as suas prioridades e onde é que residem os seus afetos verdadeiros. Eu acho que para mim serviu para peneirar grandemente os afetos, devo dizer. No sentido de saber que esta pessoa é importante para mim e se calhar esta não, e esta ocupava-me tanto tempo e tanto espaço na minha cabeça e afinal agora em pandemia não me ocorre ligar-lhe. E a ela também não lhe ocorre ligar-me, não é? Porque os telefones dá para os dois lados. Clarificou, sim, e simplificou algumas coisas, eu clarificou muitas coisas na vida e também simplificou, também, é verdade. Agora, não é a primeira vez que eu escrevo um livro em que temos uma moldura de algum desastre. Aliás, Por Este Mundo Acima é muito mais dramático, digamos assim, do que este da Meia-Noite às 6, porque aí sim, aí vivemos num futuro em que o mundo acabou, não há eletricidade, não há esgotos, não há água, não há nada, não há referências e o mundo acabou, não se sabe muito bem porquê, mas... E o livro não é sobre isso, o livro é sobre como é que se sobrevive e como é que se constroem amizades no abismo, na verdade. Sim. De certo modo, mesmo em situações extremas que conta, tem sempre um lado de confiança no ser humano. Eu tenho uma fé no ser humano completamente estúpida. Tenho mesmo, a sério, porque eu acho que nós não somos todos bonzinhos nem somos todos mauzinhos. Acho que somos uma boa mistura de tudo, do bom e do mau. Acho que fazemos escolhas, mas acho que somos incríveis, somos capazes de coisas inacreditáveis. E quando estamos em situações limite, temos gestos de altruísmo e de compaixão e de solidariedade que importam verdadeiramente. Sim. E é aí que se revela a humanidade de alguém. Sim, e conseguimos... E também temos aquela coisa de conseguir inventar, não é? Criar... Sim, mas aí a arte salva-nos, não é? A arte é a nossa essência, é a nossa alma. Sem arte... só existiria porventura coisas feias, só existiriam coisas feias, não existiria o resto, e nós precisamos muito da criação artística. Mas o mundo em que vivemos parece que o que prevalece é o feio, não é? E a arte... Mais uma vez é uma opção, não é? Mas se calhar também foi sempre assim. Talvez. Sim, é? Eu continuo a achar que se calhar se tivéssemos um bloco de boas notícias no telejornal, continuam a dizer-me que isto não vende. Mas eu acho que se tivéssemos um bloco de boas notícias em qualquer noticiário televisivo, se calhar as pessoas iam aderir. A questão é que estamos todos tão formatados só para as más notícias e para um certo voyeurismo do mal, que banalizamos tudo. Parece que até já dependemos do mal, não é? Sim, e que estamos afeiçoados a ele, não é? Mas são opções, não é? São opções. Sim, mas isso é uma grande ideia para propor, não é? À comunicação social. Nem sequer é uma ideia nova, mas eu ouço sistematicamente de pessoas que trabalham em televisão: isso não vende, isso não dá audiência. Pronto. Está bem? Pois é aquela ideia de que as famílias felizes não dão nenhuma história, não é? Não, mas não é verdade. Que todas se parecem, não é? Sim. Famílias... Sim. Isso era o que dizia o Tolstói. Sim, mas para já eu não acho que existam famílias felizes. Totalmente felizes, acho que isso não existe. Sim, são todas um bocadinho... Isso existe na publicidade, disfuncionais, não é? Somos seres humanos, não somos perfeitos. Temos coisas que não funcionam. A sua obra, a família é muito importante, não é? Na sua obra. A família e também a sua obra, de uma maneira geral, salvo aquela exceção, passa o tempo histórico em que decorre a atualidade, não é? Sim, geralmente é. Geralmente é a atualidade. E, na verdade, pessoas que nós não as conhecemos, mas parece que as conhecemos. Até os nomes nos são familiares e tudo isso.
Mas aí a identificação, lá está, eu digo sempre, a partir do momento em que o livro sai, o livro deixa de ser meu, o livro é do leitor. E o Sim. leitor até pode encontrar no livro coisas que eu não imagino. Isso é. Não é? E isso é que é a grande coisa da literatura, eu acho. Sim. Que é poder chegar ao outro e partilhar e o outro identificar-se ou não e se calhar até tirar conclusões que não ocorreram ao autor. Sim, sempre, sempre. Isso Sim, é o a grande leitor coisa. apropria-se do livro e lê outra coisa. Sim. Isso vê-se nos clubes de leitura, nas comunidades de Sim, leitores. nas comunidades de leituras Sim. as pessoas têm todas interpretações diferentes, isso é Sim. tão bom, não é? Estamos todos a ler o mesmo livro e quando chegamos, cada um traz um mais ou menos diferente. É engraçado não é? isso. Claro que não, porque nós lemos, ler como escrever, aliás, é uma experiência muito pessoal. Sim, Não é? é verdade. Muito... Também escreveu sobre temas muito pesados, não é? Como o abuso, a violência, Sim. o abandono de crianças, que é pior ainda, não é? E esse tema também veio ter consigo, não é? Talvez. Sim. E teve necessidade, mas isso não foi muito duro, a escrever sobre isso? Não são temas fáceis, não é? O livro anterior, As Crianças Invisíveis, é um livro sobre crianças em instituições. Existem 60.000 em Portugal, não é coisa pouca, é o estádio do Benfica cheio, portanto é muito miúdo, de facto. Mas eu fiz muita pesquisa, mas eu não queria escrever uma reportagem, eu escrevi uma ficção, nada daquilo é um decalque real da vida, seja lá de quem for com o qual eu me tenha cruzado. Começou porque eu conheci um casal que devolveu uma criança, e esta ideia de devolver uma criança durante o processo de adoção é uma ideia terrível, porque nós ficamos muito chocados, e eu fiquei muito chocada também quando soube. E depois, ao fim de 4 anos a pesquisar e a ouvir pessoas, hoje em dia percebo que tenha que ser assim e também percebo uma coisa que a maioria das pessoas não entende, que é, há muitos miúdos que são muito mais felizes nas instituições do que serão numa família. Sim, acredito. Porque as famílias não são... Depende das famílias e depende das Pois, instituições, não lá é? está. Tudo é relativo. E também do momento, Sim, da instituição em que se passa. Tudo é relativo, mas são temas duros. Eu sinceramente achei que depois das Crianças Invisíveis dificilmente iria ter qualquer outra coisa para contar. Eu entreguei o livro sem ter começado nada, sem ter outra história na cabeça, sem ter outras personagens e pensei, bom, ok, olha, é o que é. Mas depois apareceu a Susana Ribeiro de Andrade e estávamos confinados e se calhar a minha cabeça precisava mesmo de me ocupar com personagens. Porque é muito bom ter personagens na cabeça, uma pessoa sente-se muito menos sozinha, não é? É quase como ter amigos imaginários. Portanto, há esse consolo de alguma forma. Esse consolo existe para o escritor e existe também para o leitor. Sim. O leitor também, quando está num livro de que gosta, convive com aqueles personagens todos, aquilo constitui uma experiência também de vida para ele. Quando o livro acaba... a pessoa fica órfã. Fica órfã e sozinha, não é? Por isso é que é bom começar logo outro livro. É bom, que é o que exato, eu faço. Que é o que se deve fazer. Ter sempre um a seguir, um à espera. Mas eu sou uma leitora compulsiva, sempre fui, desde pequenina. Não consigo sequer imaginar a minha vida sem ler. E já agora, sobre a leitura, uma das perguntas óbvias, quais são os escritores que mais ama e que mais influenciaram ou tiveram uma importância muito grande para si? Há muitas escritoras portuguesas que me influenciaram no sentido... Influenciaram, não sei se me influenciaram, mas são escritoras que eu amo, são escritoras pelas quais eu tenho um grande amor. A Agostina Bessa Luís, a Maria Teresa Horta, a Lídia Jorge, a Inês Pedrosa, a Luísa Costa Gomes, a Tiolinda Gerção, e depois há uma nova geração, a Tânia Ganho, que eu adoro, e que escreveu um livro extraordinário chamado A Peneia, que se não leram, por amor de Deus, leiam. Esteve aqui, foi a primeira... Ela é incrível e todas estas mulheres... E eu estou deliberadamente a falar das mulheres e não dos homens escritores, embora nós tenhamos, obviamente, muitos e grandes escritores homens. Eu estou a falar das mulheres porque geralmente nunca se fala das mulheres. É sempre muito mais complicado do que falar dos homens. As mulheres têm menos traduções, as mulheres têm menos prémios, as mulheres têm menos capas de suplementos literários, as mulheres não têm, embora isto esteja a mudar, é devagarinho, é muito devagarinho. E nós temos, de facto, escritoras incríveis.
incríveis. Eu estou a escrever a biografia da Maria Teresa Horta. A Maria Teresa Horta é um portento em tudo, na poesia, na ficção, é uma mulher, na própria vida, na Como pessoa que ela é, na pessoa que é uma mulher incrível. E, portanto, estas mulheres todas, que eu ainda por cima tive a felicidade de conhecer, muitas delas por causa do jornalismo, outras não, outras já por causa da literatura, são mulheres importantíssimas para mim. São aquelas mulheres que lançam um livro e eu vou imediatamente comprá-lo. Assim como acontece com o Walter Ugumem, que é uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração, o Zé Luís Peixoto, enfim, uma série de autores homens, claro. Mas eu confesso que faço um certo gosto em ler as mulheres, porque não é que eu acredito que exista uma literatura feminina, porque também não acredito que exista uma literatura masculina. Portanto, acho que essa questão nem sequer se põe, de todo. Acho que não se põe mesmo. Mas E então porquê é que acha, até como jornalista que faz investigação, que as mulheres escritoras são tão menos vistas, tão menos traduzidas, tão menos lidas? Da mesma razão que as mulheres são menos diretoras gerais de empresas e são menos CEOs de empresas e diretoras financeiras e presidentes da República e ministras e por aí fora. Porque é um caminho e repare, nós não temos sequer 50 anos, a nossa democracia é uma democracia muito jovem, nós fizemos um caminho extraordinário em 47 anos de democracia. Nós temos mulheres procuradoras, nós temos mulheres ministras, nós temos hoje em dia, mas é um caminho, é devagar. E isto sempre foi temos séculos e séculos de patriarcado. Esta é que é a realidade. Mas eu falava especificamente da escrita, da escritora, porque apesar de tudo, nas outras profissões todas, já se sabe que são profissões de poder e muito sociais, enquanto que a escrita é qualquer coisa mais solitária. Mas ainda é um mundo muito de homens, mesmo o meio literário é um mundo muito de homens. Eu acho que ainda assim temos feito um percurso e temos feito um caminho e existem muitas escritoras em Portugal que são reconhecidas, mas vamos lá ver, a Agostina Bessa Luís não tem uma obra internacionalizada. Sim, que era lamentável, a que mais merecia, não é? Pronto. Merecia o Prémio Nobel. A Teresa Horta não tem uma carreira internacional digna desse nome, embora tenha um livro ou dois publicados em França, tem um livro em Itália, tem muitos livros no Brasil, porque a Academia Brasileira estuda muito a Maria Teresa Horta, e ainda bem, mas a verdade é que para as mulheres tem sido sempre mais complicado, é a realidade dos factos. Portanto, é um caminho que se vai fazendo. Sim, é verdade. Também, mas de todas essas escritoras que falou, há algum livro que seja mesmo muito importante e que volte sempre a ele? Há muitos livros que são muito importantes aos quais eu volto, muitos. As Luzes de Leonor, da Maria Teresa Horta, é um livro que eu tenho lido e relido e é deste tamanho, não é? Eu lido e relido e é uma obra que levou 14 anos a construir e é uma obra de arte, na minha opinião, é uma obra-prima, de facto. Mas há muita coisa. As Luzes de Leonor foi o livro que ela escreveu sobre a bisavó? Sim, da Lorna, sim. Marquesa da Lorna, a Leonor de Almeida, sim. E em relação aos seus livros, tem algum livro que lhe é particularmente caro? O próximo. Não, eu sou um bocadinho despegada dos livros, confesso. Porque acho que a partir do momento em que entreguei e o livro vai ser editado, deixa de ser meu e, portanto, o que interessa é o que vem a seguir. Eu não volto a ler os meus livros, portanto eu não faço assim grande ideia se iria ter um grande desgosto ou não, se fosse ler o primeiro ou o segundo ou o terceiro, faço ideia. Mas não estou muito preocupada com isso, porque eu também não... Quando comecei a publicar, em 2004, eu era uma pessoa e hoje sou outra. Portanto, os livros são um pouco... passam e claro. São o passado e são das outras pessoas, não é? Sim. E o livro que vem é que vai ser o seu, não é? Sim, durante algum tempo. No momento em que eu estiver a escrever e enquanto estiver a escrever e depois deixa de ser, sim. E gosta de cinema? Gosto muito de cinema, gosto muito de teatro. E de teatro. E acha que gostaria que algum dos seus livros fosse, enfim, transposto para cinema ou para teatro? Eu acho que isso é sempre
é uma perspectiva sempre muito feliz para qualquer criador. Ter um outro criador que diz, alguém que pensa que aquilo que nós fizemos pode ser transportado para outro nível de arte, não é? Pronto, para outro processo criativo. Eu acho que isso é muito bom, faz muito bem ao ego, certamente. Do ponto de vista financeiro, o cinema é sempre uma coisa simpática de acontecer às pessoas, como é óbvio, mais lá fora do que aqui, não é? Porque nós não temos exatamente uma indústria de cinema digna desse nome, e o cinema que é feito em Portugal não é feito com muito dinheiro, mas lá fora é feito com muito dinheiro, de facto. E é evidente que a perspectiva não pode desagradar. Temos é que perceber, a Lídia Jorge diz isso, temos que perceber que o livro é o livro e o filme é o filme. O filme é a reinterpretação do realizador. Sim. É? E muitas vezes o autor fica um bocadinho aborrecido com... Às vezes, é? olha, o Milan Kundera nunca mais deu a autorização para se adaptar, seja que livro for, depois da Insustentável Leveza do Ser, que foi um filme que teve um sucesso imenso. E ele apanhou um choque. E ele teve, pronto, nunca mais, disse que nunca mais. Sim, sim. A Agostina também se zangava às vezes com o Manuel de Oliveira. Sim, mas não renegava nada. Não. Para sermos sinceros, não. Não, até porque era uma ligação muito feliz essa. Era. Não é? Mas essas ligações também acontecem poucas vezes. Sim, mas a fricção, se calhar, entre duas pessoas criativas, se calhar também é natural, não é? A Marguerite Duras teve o mesmo processo com alguns dos realizadores dos filmes que fizeram a partir dos seus livros. Acho que esse processo eu acho que é natural. Tem que se perceber que o livro é uma coisa e o filme é outra, necessariamente. Sim, claro. Então, quer dizer que não anda com um caderninho sempre a tomar notas das coisas que eventualmente acontecem? Não é como eu, que levo sempre uns contos para casa todos os dias, que não vão servir para nada, não é? Não sei, mas que é assim sempre, a rua parece que é um sítio onde uma pessoa pesca coisas, não é? Sim, as coisas aparecem. Se me aparecer, muito bem. Se não me aparecer... Também é uma ligação ao universo. De alguma forma. De alguma forma. Não sei se me falta perguntar alguma coisa, eu tomei aqui umas notas. O processo de escrita era uma coisa que eu achava realmente muito importante. E também não sei se o nosso público online que está a assistir, se nos mandou algumas perguntas. Costumam mandar, mas acho que não. Não sei se hoje é um dia... Mandaram? Mandou já? Tenho aqui tenho que ter perguntas da nossa audiência à distância. Deixe-me cá ver. Isto vem em nome de... Não. Não tenho aqui. Já está a chegar. Portanto, tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que nos está a seguir, que diz o seguinte: no processo de escrita, as personagens são compostas como uma tela onde persiste distanciamento ou vão tomando forma a partir daí? As personagens tomam forma a partir do momento em que eu percebo para onde é que elas querem ir, o que por si só, assim como explicação, pode parecer um pouco curioso, mas a verdade é que quando, por exemplo, a Susana Ribeiro de Andrade me apareceu-me logo imediatamente como alguém
que vai ficar viúva, porque o marido morre, e é o grande amor da vida dela, e é uma relação recente. Eles estão casados há 6 anos, eles conhecem-se há 6 anos e casaram-se logo de imediato. O que é que ia depois acontecer à Susana exatamente, eu não sabia. Foi na relação da Susana com o resto dos acontecimentos da vida dela que eu fui descobrindo. Se me disser assim, mas está a escrever e vai-se aproximando da personagem e, portanto, vai começar a compreendê-la melhor e começa a escrever. Talvez seja isso. De facto, é um bocadinho difícil explicar o processo de escrita, porque eu deixo ir, eu deixo ir e depois leio e releio e obviamente que posso modificar e muitas vezes modifico. É muito raro modificar a primeira frase, raríssimo, mas A às primeira vezes frase do romance. sim, é muito raro, mas às vezes até mudo o tempo e às vezes até mudo a pessoa e passo da primeira pessoa para a terceira pessoa do singular e isso eu sou capaz de fazer, mas enquanto eu não perceber qual é a história que estou a contar, tenho que me ir aproximando. Realmente é um processo mais de aproximação à personagem do que outra coisa. E isso demora algum tempo, não é, e não é evidente. Também, isto é a Teresa Sampaio que está... Um beijinho para a Teresa, gosto muito da Teresa. A Teresa Sampaio que está aqui a perguntar. E é linda ela. Há interação com a escritora. Será a partir do diálogo entre personagens que elas mesmas se vão construindo? É isso, de alguma forma é. As personagens vão se encontrando umas com as outras e vão se encontrando comigo e eu percebo-as melhor, de alguma forma. Eu, de facto, não tenho um método científico, aquilo é o que é. Este livro, por exemplo, eu que sempre fui uma pessoa de escrever muito diálogo, e diálogo muito evidente, travessão, diálogo, não é? Não há diálogo quase neste livro, porque os diálogos apareceram-me dentro da prosa, dentro da parte narrativa. E isto nunca tinha acontecido antes, e agora pergunta, mas é uma opção consciente? Não, eu escrevi assim, vá-se lá saber porquê, porque me disseram para escrever assim, ninguém me disse nada. Surgiu naturalmente assim. Portanto, na escrita é uma escritora que tem total disponibilidade, não é? Para o que vem, não é? Sim. E não tem aquela impressão de que tem que comandar aquilo que escreve. Não tenho que comandar nada, não. Portanto, é qualquer coisa que flui. E se o processo não for fluido, de facto, eu acho que ele não funciona, pelo menos comigo. Eu não consigo obrigar as personagens a fazer coisas só porque sim. Não, as coisas têm que ter um sentido, têm que ter um propósito. Sim, é verdade. Eu compreendi isso. Realmente é um processo de escrita bastante leve, não é? E também de receptivo, não é? Sim. É de recepção a qualquer coisa que vem de fora e que vem ter consigo, porque tem mesmo que é uma coisa que tem que escrever. E ainda bem, isso é fantástico que aconteça. E gostava também de saber se tem mais, no meio de tantos projetos, não é? De tantas coisas que faz, como é que arranja tempo para escrever? Eu sempre disse que roubo tempo à vida para escrever. Sempre roubei. Eu geralmente escrevo à noite. Bom, agora a pandemia mudou um bocadinho isto, não é? Porque no primeiro confinamento eu percebi como não tinha que andar no trânsito, como não tinha reuniões presenciais, como não tinha almoços, ganhei tempo. E, portanto, eu não escrevi esse livro à noite, curiosamente. Escrevi-o durante o dia, ao fim do dia, mas escrevi-o durante o dia. Geralmente sempre escrevi à noite, porque enquanto os meus filhos estavam a crescer, tinha que ser depois deles irem para a cama, depois de lhes ler, depois de não sei o quê. Depois, enfim, os meus filhos hoje são homens, felizmente. Graças a Deus, e portanto o meu tempo é outro e a minha forma de organizar a minha vida é outra. Eu estou em casa há 1 ano. Sim. E não vou ter à partida um lugar para ir novamente para trabalhar. Isto é uma opção que eu tomei. Portanto, eu decidi que ficava em casa a trabalhar a partir de casa. O que faz com que eu possa gerir o meu tempo de outra maneira. Provavelmente, se eu fosse outro tipo de escritora, eu escreveria todos os dias, porque neste momento eu tenho tempo para isso. Mas eu não escrevo todos os dias, nem quero. Porquê? Porque o processo de escrita para mim é de tal forma intenso que é quase como entrar assim numa nuvem. Eu não posso fazer isto todos os dias.
É demasiado cansativo. É muito intencional, esgotante. é esgotante. Eu não posso fazer isto todos os dias. Portanto, Por outro lado, há eu uma sou uma, entrega. eu sou uma colecionadora. A história está na minha cabeça. Eu estou aqui a falar consigo e tenho aqui na minha cabeça já as personagens do romance novo, umas a gozarem com a minha cara e outras a dizerem, bom, está certo, estás a dizer coisas inteligentes ou não, não é? É o que eu digo, é como ter amigos imaginários. É viver num mundo alternativo também. E elas vivem comigo todos os dias, mas eu não posso escrever todos os dias, não posso. Não, funciona assim. seria demasiado. Não sei se seria demasiado, na verdade, não, eu também nunca tive demasiado hipótese de o fazer do ponto e não de vista sinto necessidade. Sim. Não, eu nunca tive hipótese de o fazer porque a minha vida profissional nunca me o permitiu, porque é preciso dizer isto, as pessoas não vivem dos livros, não é? Portanto, eu sempre tive uma vida profissional muito intensa para pagar iogurtes e a renda da casa e essas coisas, e escolas e essas coisas todas que as pessoas têm, como todas as outras pessoas. Portanto, esta coisa do escritor que está em casa e tal, isso muito dificilmente será alguma vez a minha vida. Eu sei que sou uma escritora, claro que sim, mas eu sempre dividi o meu tempo e nunca tive, não sei se é um luxo de escrever todos os dias, para lhe ser sincera, não sei se é um luxo. Se é, bom, se é uma coisa assim tão boa. Não sei se é assim tão bom. Mas talvez isso também seja uma característica da vida das mulheres, porque antes havia aquele escritor que tinha família, tinha filhos, tinha mulher, fechava-se a escrever e ninguém podia fazer barulho em casa porque o pai estava a escrever e ninguém A podia Maria Teresa incomodar. Horta diz que escreveu muitos poemas a fazer marmelada. Enquanto a marmelada cozia, ganhava ao ponto. ligava ao ponto. Pronto, e ela ia escrevendo poemas. A Sofia de Melbrenner dizia que tinha cozido muito bacalhau com batatas enquanto escrevia. Eu tive muitas vezes a escrever e a ser interrompida sistematicamente com esta palavra extraordinária que as mulheres têm na vida delas, que é mãe. Mãe com ponto de interrogação, não é? Mãe, tipo, mãe tens, mãe preciso, mãe vens-me ajudar, mãe, agora não tenho isso, felizmente. Isso não lhe dá cabo do texto? Não, as mulheres sabem viver com isso. Eu acho que nesse aspecto nós somos muito mais multifacetadas. Eu ainda hoje conheço escritores que têm o seu espaço de trabalho e que fecham a porta e que ninguém os incomoda. Eu nunca tive isso, Sim. Não sei. E as mulheres habituam-se a aceitar a interrupção, não é? Mas faz parte. Sim, mas parte. acho que realmente os homens oferecem-lhes mais condições, não é? Sim, de alguma forma, sim. Talvez, não sei, uma vez tive um debate muito engraçado lá em cima, no Porto, na feira do livro do Porto, com o Zé Luís Peixoto. Era um debate sobre o sagrado e o profano. E tinha também a ver com o facto de eu ter feito o mestrado em ciência das religiões. E o Zé Luís dizia, bom, a minha vida é muito mais fácil que a da Patrícia, porque os meus filhos têm mães. E eu olhei para ele e disse-lhe, pronto, é isso. Mas, enfim, eu não me queixo, sinceramente, eu não me queixo. Sim. Eu, se tiver mesmo que escrever, eu arranjo maneira de escrever. De escrever, sim. É uma belíssima atitude. E em relação a coisas que gostaria de fazer ainda, que não fez? Tanta coisa que eu gostaria de fazer. Eu sei que voltou a estudar. Pois, lá está, por exemplo, eu se pudesse não deixar de estudar, eu não deixaria de estudar nunca. Eu fiz o mestrado em Ciência das Religiões e a minha tese é sobre a Maria Teresa Horta e a pegada do cristianismo, as influências das narrativas bíblicas na obra dela, em 3 livros específicos, e foi um tempo felicíssimo para mim. O estudar, o ter aulas, o estudar coisas novas. Portanto, neste momento estou à espera que a faculdade ponha cá fora o doutoramento para poder continuar. E é sobre quê? Pode saber? Eu espero que continue a ser sobre religião, porque a religião para mim faz todo sentido ser estudada por um lado e depois porque quer queiramos ou não, podemos não acreditar, podemos acreditar, mas não vivemos sem religião. Com certeza. A história da humanidade está ligada à religião. Tem muito a ver com psicologia, tem muito a ver com filosofia, tem muito a ver com história e tem muito a ver com política, claro, porque a religião é uma regulação da sociedade, com certeza, mas são temas que me fascinam. E eu espero nunca deixar de estudar, sinceramente. Patrícia Reis, obrigada muito encantada com tudo o que nos disse. Muito obrigada por esta maravilhosa sessão, este encontro. E espero que volte. Voltarei, certamente. E esperamos que primeiro vamos ler este, eu já li, gostei muito,
e vamos esperar pelo próximo.